Olá, vamos ao nosso primeiro conteúdo desse manual de aprendizagem de língua portuguesa para a banca FGV, para esse concurso que você vai prestar. O primeiro tópico de estudo que eu organizei aqui para gente foi linguagem e língua. A banca FGV, ela é uma banca que preza muito pelo conhecimento linguístico, além do conhecimento gramatical. Por isso, a gente vai começar por esse tópico. Bom, linguagem é toda expressão humana do pensamento. Então, tudo que o ser humano utiliza para expressar os seus pensamentos no processo comunicativo, sejam imagens, sons, palavras, textos. Então, a linguagem é algo muito amplo. E dentro da linguagem é que nós vamos ter a língua como uma possibilidade de modalidade comunicativa. Então, a língua, ela se ancora dentro do grande bloco linguagem. A língua, ela é uma linguagem verbal, no caso da língua portuguesa, que se estrutura pela gramática. Então, a gramática é a lógica por trás da língua. A língua portuguesa e todas as línguas naturais, elas estão em constante processo de desenvolvimento, ou seja, elas não estão prontas, elas estão se transformando ao longo do tempo de acordo com as necessidades dos falantes. Por isso, nós vamos ter variantes linguísticas. Então, nós temos variantes de acordo com a região. Português de Portugal, por exemplo, português do Brasil são diferentes. Nós temos variantes sociais, pessoas de diferentes grupos sociais vão usar a língua de modo diferente. Nós temos variantes históricas, porque a língua muda ao longo do tempo. E nós temos variantes situacionais. Essas variantes, as situacionais, são aquelas que são mais cobradas na prova. E o que quer dizer uma variante situacional? Quer dizer que a língua vai mudar de acordo com a situação comunicativa. Ou seja, se você vai se comunicar com o seu chefe, por exemplo, você vai adotar uma língua mais formal para aquela ocasião. Isso é uma variante situacional. Quando você está conversando com as suas amigas, com seus amigos, numa situação do dia a dia, você pode ser mais informal. E é melhor até que você seja, para garantir uma proximidade, uma familiaridade. Então, a língua, ela vai se alterando de acordo com essas situações, e é muito importante que, quando nós formos analisar o que as questões pedem, nós paremos para prestar atenção na situação comunicativa que aquela questão está abordando. Outro tópico relacionado a esse grande bloco, língua e linguagem, presente no edital, é a relação da norma culta. Esse termo, norma culta, inclusive, vem sendo cada vez menos usado, vem sendo substituído pelo termo norma padrão, mas que se refere à formalidade da língua e que vai depender sempre da situação. Então, não quer dizer que a norma padrão seja adequada em todos os casos, porque existem casos que a informalidade, ela é pedida, ela é aceita. Outro tópico que aparece no edital referente a esse grande bloco linguagem e língua é vocabulário. O vocabulário, ele também vai depender das variantes linguísticas. Então, o vocabulário é todo o conjunto de palavras da língua e ele vai depender do momento histórico, da situação, da região, da classe social, do grupo social. Então, todos esses tópicos que eu elenquei para vocês no material, eles se referem ao grande grupo linguagem e língua. A linguagem é essa grande manifestação humana do pensamento, a língua é uma das manifestações da linguagem e a língua, como a língua portuguesa, que é uma língua viva, ela vai mudar de acordo com a situação, de acordo com o local, de acordo com o tempo, de acordo com o grupo social e assim por diante. Então, é muito importante nesse bloco de estudo que você compreenda que a língua muda e que a situação comunicativa vai ser essencial para que você interprete a questão. Então, observe o comando da questão e observe com muita atenção qual situação comunicativa ela está expressando ali. Além disso, fique atento à questão do registro. É outra palavrinha que você vai encontrar lá no edital. O que significa registro da língua? A língua portuguesa, ela pode ser registrada de maneira oral ou de maneira escrita. E essas diferentes formas de registro da língua também guardam suas especificidades. Então, a língua falada, ela não é igual à língua escrita. E quando eu escrevo, eu não estou reproduzindo fielmente a fala. Isso vai ficar nítido nos processos de alfabetização, por exemplo.
quando a criança ela troca um J por um G, quando ela não sabe se é S ou se é Z, isso está mostrando que a nossa língua, primeiro, ela não é uma transcrição da fala, e em segundo lugar, quando eu levo marcas da fala para a escrita, como por exemplo, colocar pra, repetir o isso aí tá me mostrando que o registro escrito é diferente do registro oral, do registro falado. Então, esses são os tópicos básicos do primeiro bloco de estudo e vamos para as questões.